Oi gente, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar. E o tema dessa semana é um tema muito importante, visto que a gente está perto do momento eleitoral. E eu vim para falar uma coisa muito importante. Primeiro de tudo, ele não. E a gente chegou num ponto onde esse assunto ele precisa ser falado de formas muito importantes, precisa tomar grandes proporções porque a gente está vivendo um período muito complicado. A vida em sociedade está cada vez mais difícil, a gente vê as estatísticas aí que não colaboram para que as coisas aconteçam. São mulheres assassinadas todos os dias, são LGBTs assassinados a cada 26 horas, minorias passando por situações de extremo abuso, seja abuso policial ou abuso da falta de políticas públicas para auxiliar. Genocídio de pessoas negras, né, jovens negros, acontece em um volume muito grande todos os dias e é importante que a gente tenha consciência de que as coisas precisam mudar. E não dá pra gente sair desse momento ileso de alguma atitude que a gente precisa tomar. A gente precisa fazer alguma coisa pelo nosso contexto atual e isso precisa ser feito da maneira mais urgente possível. Eu falo em caráter de urgência porque assim, a gente tende a achar que por conta de ser uma situação que envolva a política, né, que a gente foi ensinado a não prestar tanta atenção na política, que isso a gente pode deixar de lado, mas já chegamos no ponto que não dá para deixar de lado. Seja lá qual a sua preferência política, é notável que nós vivemos um golpe. Você pode falar que não, mas a gente tem evidências aí que comprovam que esse golpe aconteceu. Seja por incompetência de governabilidade, seja por N outros fatores, esse golpe aconteceu e está se solidificando dentro da nossa sociedade. A gente está com uma série de situações pesadas acontecendo que não poderiam acontecer e que eu sinto de alguma forma que a gente precisa se mexer. Acho que chegou num momento onde a gente precisa começar a se levantar perante essas questões. A gente tem representações políticas aí que vão contra aquilo que todo mundo entende como democracia e como diversidade, como respeito à diversidade e à pluralidade da nossa sociedade. A gente vive numa sociedade mista, onde as pessoas não são parecidas, passam por recortes de situações completamente diferentes. Todo dia a gente lida com questões muito específicas quando a gente fala da vivência de cada um. E a partir do momento que existe algum movimento político que vá contra isso, isso bota a vida de todas as pessoas que fazem parte desses grupos minoritários desprotegidos, faz com que a vida desse grupo se torne cada vez mais difícil. E a gente entende que mais difícil do que já tá, dá pra ficar, mas não pode ficar, entende? De alguma forma, a gente precisa fazer esse levante acontecer para chegar num ponto interessante socialmente falando. A gente viu na transmissão do impeachment da presidente Dilma a forma como os deputados, congressistas ali estavam se organizando para fazer a realização do voto. E eu, pelo menos como brasileiro, como parte da sociedade, me vi como uma chacota, na verdade, sabe? Como se a minha vida não importasse. E eu não falo só da minha vida enquanto cidadão brasileiro. Eu falo da minha vida no geral, né? Eu sou um negro, gay, gordo, tô marginalizado na sociedade de algumas formas, né? No bingo aí da falta de privilégio, eu risco ali uma coluna fácil. Eu acho que são muitas outras pessoas que partilham da mesma situação que eu, sabe? De viver vidas marginalizadas e que podem piorar com a forma como a gente está conduzindo o todo, sabe? Era uma gritaria em prol de família, em prol de conceitos que ficavam muito para trás e que não dialogam com o Brasil que a gente vive em N aspectos que a gente sabe. E imagina, no pior dos cenários, se o cenário que a gente mais teme acontece. Se a gente achou que estava vivendo um período de escuridão pós-impeachment, né? Primeiro de tudo fora Temer, mas pós-impeachment, se a gente achou que isso tinha sido o pior que poderia acontecer, eu acho que a gente está sendo muito, mas muito ingênuo de achar que o pior não pode ser
pior do que já é, sabe? O slogan do Tiririca era pior que tá, não fica, né? Mas nesse caso pode piorar para um caralho. E quando eu falo piorar para um caralho Não é no bom sentido. Exato, né? Infelizmente nesse sentido o caralho não tá bem contextualizado. Gente morrendo, mais gente morrendo. A realidade é exatamente essa. Se já morre o tanto de gente que morre, a gente está disposto a perder mais gente e perder mais espaço a partir disso? Eu acho que assim, a gente está vivendo uma organização agora que tem sido, né, estruturada com olhos voltados a favorecer quem já é favorecido pela vida toda, o tempo todo. E lógico que, né, quem faz parte de minorias acaba tendo uma vivência muito maior para entender isso, mas não são todos que entendem que essa é a realidade que a gente vive. Nós, enquanto minorias, a gente tem que correr atrás de pessoas que façam políticas voltadas à nossa sobrevivência, que deixem com que as nossas realidades sejam tão vis e cruéis e prejudiciais como elas são hoje em dia. Então, assim, é importante que nessas eleições a gente preste atenção em quem a gente vai deixar o nosso voto. Agora vamos entrar no assunto principal da coisa. Da coisa é realmente isso que eu tô falando. A coisa. Me chocou numa campanha presidencial que eu vi durante o horário político, que eu achei inclusive uma das melhores que eu vi, embora o candidato, né, que o vinculou não seja uma das melhores pessoas, era o tanto de absurdos que o Bololoro fazia relacionado a mulheres e a diversidade e a negritude como um todo. A forma como eles respeitavam mulheres dentro do contexto político em entrevistas e outras situações. Falar que alguém não merece ser estuprada porque é feia demais para isso, como se o estupro fosse um mérito, colocando mulheres em posições degradantes, é absurdo. Eu percebo que a gente aqui é assim, tá? No canal vai ter eu comendo, inclusive, ó, patrocinadores dessa balinha maravilhosa. A minhoquinha ácida. A marca começa com D, mas eu só faço público quando vocês me mandarem. Por favor, experimentem. Inclusive, fun fact, toda a sessão de terapia que eu tava meio descaralhado da cabeça eu fazia comendo isso. Esse vídeo merece um pacote disso, porque, nossa senhora. Eu acho muito engraçada a percepção que as pessoas têm. E um problema que eu vejo na sociedade atualmente é a falta de interpretação de texto. Quando a gente ouve alguns discursos, eu acho que falta um pouquinho da noção de triagem do que a gente ouve, sabe? Muitas vezes algumas palavras ficam ali meio que rodeando, que vai de encontro com o que você falou. Tipo, as pessoas não entendem que, ele falou que não merece ser estuprada. Ela não merecia ser estuprada porque ela era feia demais pra isso. Não que ela, enquanto mulher na sociedade, não merecia ser estuprada porque nenhuma mulher merece. Então tem uma declaração dele, pra mim, que é uma das mais asquerosas, que tipo, ele fala, não que as pessoas gostem de homossexuais, elas toleram. Eu não quero que a minha vivência em sociedade seja pautada em tolerância. Eu quero que a minha vivência em sociedade seja pautada em direitos. Eu tenho direitos como qualquer outra pessoa e isso vai contra os direitos. Além da questão civil como um todo, né, de direitos de casar, constituir família e tudo mais, que muitos deles são negados ainda e são extremamente truncados dentro da legislação brasileira, direitos humanos que a gente está falando. Toda essa questão de legislação, né, quando a gente fala de respeitar os direitos, respeitar os recortes, isso é importante para que a gente não perca o mínimo de civilidade que a gente tem, sabe, enquanto pessoa em sociedade. A gente muitas vezes passa a não prestar atenção em como isso afeta, mas assim, afeta para um caralho. Prestar atenção em quem tá lá representando a gente, em todos os espaços que são ocupados lá, é incumbência nossa. E eu acho que assim, eu venho de uma geração que o interesse pela política, ele é muito baixo, infelizmente. A gente vem de construções políticas que deram muito errado e que prejudicaram todo o processo, né? Eu venho de uma geração, né, que eu nasci em 91, tenho 27 anos, nasci em 91. Cerca de quase um ano e meio depois que eu nasci, a gente teve o impeachment do Collor, que foi uma questão muito importante para a política brasileira, né? E que já vem de outras questões muito importantes do passado. E assim, é natural, infelizmente, que a nossa geração não tenha um apelo tão grande e um apego tão grande com a política. Então, assim, a gente precisa renovar essa noção de que política é um assunto muito chato.
As palavras são difíceis, sim, a gente tem uma série de barreiras que, né, acabam mexendo ali com a nossa noção de que é certo, o que é errado e o que é importante pra gente, mas é necessário que a gente preste um pouco mais de atenção, porque isso define futuro, isso define a saúde, a nossa saúde, define uma série de coisas. Assim, se a gente tem representante que vai contra a noção de diversidade e de democracia, a gente precisa prestar atenção urgente. Porque, assim, para acontecer o que aconteceu próximo, né, com o que tá rolando nos Estados Unidos, é um pulo. E, assim, lógico, a maneira como eles separam os colégios eleitorais nos Estados Unidos é diferente. A maneira como os votos são feitos nos Estados Unidos também é diferente. Mas o problema que eles têm em relação a fake news, em relação a manipulação midiática, em relação a uma série de coisas, a gente também tem aqui. Não sejamos ingênuos de achar que a informação chega pra gente limpa e sincera. Ela nunca chega desse jeito. Enquanto comunicador, né, sou publicitário, comunicador, eu acho que se a gente tem, sei lá, 20% das notícias sendo retratadas corretamente na sociedade, chegando pra gente de uma forma limpa, é muito. E eu acho com certeza que muito menos do que isso chega pra gente. Imagina o tanto de coisa que a gente tá deixando de ver. E se a linguagem difícil, né, e truncada que a política tem continuar sendo um impeditivo pra gente entender, sabe, se a gente não for atrás, não for estudar por isso, a gente vai continuar sendo massa de manobras, de esquemas políticos absurdos e sofrendo um colapso como a gente está sofrendo agora por conta de pura estupidez. Então, né, quem gosta de ser estúpido, sejamos bem sinceros. Agora é um momento chave. Ele não, porque eu sei o quanto eu luto todos os dias para viver minha vida. Ele não, porque eu tenho o direito de amar quem eu quiser, da maneira como eu quiser, constituir a vida e a minha família da forma como eu quiser. Ele não, porque eu não consigo conceber uma sociedade que acha que a homogeneidade é o único caminho correto. Sabe, esse tipo de pensamento é o único caminho correto para isso. Ele não, porque entendendo o quanto a história de cada um contribui para nossa vivência em sociedade, a gente cresce. Sem isso, a gente não tem evolução nenhuma. Ele não, porque a pessoa tá a minha idade já na política e não fez um caralho, sabe? Não fez um job. E se ele trabalhasse em agência, ele tava fudido. Não tinha durado 2 semanas. Ele não, porque mulheres merecem respeito, mulheres merecem um tratamento digno dentro da sociedade, mulheres não merecem ser estupradas, mulheres não são mais fracas do que o homem, mulheres merecem a igualdade de direitos e salarial. Assim como LGBTs também merecem a igualdade de direitos, merecem a igualdade de tratamento, merecem apoios de políticas públicas. E assim como pessoas com deficiência também, das quais vocês sabem quem falou, pessoas com qualquer tipo de deficiência motora, física, que seja, necessidades especiais, não sei se esse nome é certo, se for errado, por favor, me corrijam nos comentários. São pessoas que precisam de um auxílio da sociedade e que são pessoas aptas a realizar a convivência em sociedade de forma plena. As dificuldades que né, esbarram na vida delas não faz delas menos merecedoras de políticas públicas e de um auxílio da sociedade como um todo. Então, assim, se você entende que é necessário diversidade, é necessário pluralidade, é necessário respeito, é necessário empatia para a gente viver em sociedade e viver bem e mudar o cenário que a gente está vivendo, com certeza você vai pensar da mesma forma que eu e que muita gente. Hoje é inclusive o dia da passeata voltada ao Ele Não. Está acontecendo no país inteiro. Esse vídeo vai chegar um pouco mais tarde, mas ele é justamente para falar um pouco mais sobre isso. Se você entende tudo isso como uma vivência necessária, você sabe, e eu não preciso te dizer, que ele jamais foi uma opção.